para usar uma ideia de Ricardo Araújo Pereira no podcast Expresso da Manhã com Paulo Baldaia. O humor negro resulta porque as pessoas que o fazem sabem que o que estão a dizer é inadmissível. E Paulo Almeida não faz apenas esse tipo de humor, mas deixa isso bem claro. Já foi ofensivo, já nos mostrou todos os seus ódios de estimação e também o karma, já tratou da vingança. Agora quer começar o ano de cara lavada, é este o nome do seu novo espetáculo de stand-up comedy, o 5º da carreira. Vai apostar numa sala mais intimista, no Maximo Comedy Club, porque, como este auto-intitulado psicopata fofinho refere, ele faz humor para toda a família. Veremos, portanto, que piadas cordiais e amigáveis vão ser ditas durante a gravação deste episódio. Paulo Almeida, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Humor à primeira vista. Eu usei esta expressão que eu sei que tu não gostas, humor negro, na introdução, ou pelo menos não é a única que te define. Acho Sim. que concordas com isso? Sim, não é que eu não gosto. Obviamente que o humor negro também está relacionado comigo. É um dos estilos que eu Exatamente. faço. Obviamente não posso fugir a isso. Exato, eu acho que serve dá jeito para contextualizar de alguma forma também Sim. algum do teu humor, não é? Como é óbvio. E depois cada pessoa acaba por ter a sua interpretação do que será o humor negro na sua generalidade. Os nomes dos teus espetáculos, curiosamente referi aqui alguns, ajudam até a ilustrar bastante bem o teu tipo de humor. Sim. Tens o ofensivo, o karma, o ódio de estimação. Cara Lavada é, curiosamente, o nome que se destaca por ser o odd one out, o que está estranho no meio desse grupo, não é? O que é que vais mostrar de diferente neste solo? Vais tirar a sujidade da cara e vais aparecer de cara lavada, é isso? Sim, sujidade é uma boa maneira de vermos as coisas, ok. Mas sim, não, a ideia é mesmo essa, é quebrar, tentar quebrar, não na totalidade com o que eu fiz até agora, mas senti que estava na altura de passado 2 anos de lançar um solo novo e de voltar à estrada depois de tudo isto que aconteceu, da pandemia e estarmos em confinamento e eu ter também lidado com muitas mudanças e muitas coisas que aconteceram a nível pessoal. De facto, fazer isso é voltar à estrada de cara lavada, com coisas diferentes, com ângulos diferentes, para tentar quebrar um bocadinho também com essa ideia que ainda continua a estar associada a mim, de ser só o gajo do humor negro e do javardeira e de coisas mais agressivas. Então, E isto agora é mais confessional? o karma já foi um bocado confessional e um bocadinho o ódio de estimação também já teve um bocadinho disso, mas acho que o cara lavado é capaz de ser aquele em que eu estou mais de peito aberto e a falar só praticamente 100% de coisas sobre mim, sobre a minha vida e o que é que me aconteceu, Ok. sobretudo nestes últimos 2 anos. O que é que te fez ir para esse caminho? Já notaste uma pequena direção, já mudaste um pouco a direção nesses 2 últimos solos, o karma e o ódio de estimação. Porque é que neste viras mesmo o volante todo, vais por aí tudo Passa- sobre ti? Sabes que eu não foi tipo, não peguei no carro, até porque eu não tenho carta e Pois é, estou a usar uma triste, metáfora é péssima. triste, é triste. Desculpa, não Sim. era... Mas eu percebi logo que ias tocar na ferida, rodar, estás a ver como o Nicolas Cage faz no face-off, rodas e se puxas para Não. deixar cicatriz. Não era esse o objetivo, peço desculpa. Mas a ideia, tipo, eu não fui para isto. Quando eu começo a escrever alguma coisa, não digo, olha, vai ser só isto, vai ser esta direção, vai ser Certo. totalmente assim. Foi simplesmente algo que aconteceu, porque lá está, eu acho que aconteceram mesmo muitas coisas nestes últimos 2 anos e obrigaram-me quase a pegar em folhas no computador e agora tenho mesmo que falar sobre isto, sobre tudo isto, e é tipo quase terapêutico mandar tudo aquilo cá para fora e encerrar aquele capítulo destes últimos 2 anos e lá está, sair de cara lavada depois daquilo tudo e ok, isto já está aqui posto de parte, vamos avançar. Nos teus anteriores solos, tu não sentias essa necessidade de, às vezes, certas situações que te aconteciam ias guardando, não demonstravas em palco? Sempre tive uma parte dos espetáculos em que eu partilhava coisas minhas Certo. e lá está, como tu estás a dizer, isso já estava a acontecer nos últimos solos e cada vez mais, mas eu sentia que tinha uma parte ainda que, não quero falar só sobre histórias pessoais, vou falar aqui, vou abordar uma temática ou vou fazer piadas sobre este tema ou aquele tema, e então tentava equilibrar um bocadinho mais os espetáculos também, percentualmente, com vários tipos Claro. de pecados dentro do próprio espetáculo, mas neste é isso. Acho que se calhar vou ter ali 1 ou 2 pecados em que se calhar vou abordar mais a temática A ou B, mas no fundo, quando sairmos dali, vai ser mesmo quase praticamente 1 hora de ok, é isto, Foi foi isto. Foi isto que aconteceu, Foi não é? isto, yeah. Essa viragem, tu sentes também que
eu pelo menos sinto como espectador que aconteceu um bocado no meio da comédia em geral. Em termos de stand-up, eu acho que as pessoas notam que está a acontecer um efeito de abrem-se mais em palco, que falam mais sobre si. Vês isso também nos teus Sim. comediantes, Sim, nos sim. comediantes que Sim. observo? Imagina, sempre foi algo que eu gostei, os comediantes que eu sigo mais e que sempre acompanhei, sempre foi isso que eu mais gostei de ver neles. Gosto de ouvir falar sobre eles próprios, gosto de... Imagina, para mim o bom stand-up é alguém tem que pensar que eu ia passar por aquela sala de teatro, de repente, olha, está aqui este gajo a atuar, vou entrar lá dentro, né? E vou ficar ali sentado e tenho que dar a ideia que a pessoa que está do outro lado de repente fez o mesmo também. E a passar e disse, olha, quero partilhar agora aqui 15, 20 minutos, uma hora da minha vida, e tem que parecer que é uma coisa totalmente natural e que alguém decidiu partilhar naquele dia, estás a ver? E é isso que eu gosto, e é se calhar isso que também vai acontecer mais agora aqui no Cara Lavada, é mesmo de partilha, vai haver mesmo partilha em palco, e se calhar mesmo puxando pessoas para partilhar também comigo. Ok. Portanto, é isso. Mas sim, voltando Sim. à tua questão, acho que sim, acho que é uma coisa que está a acontecer cada vez mais. Acho que as pessoas, os comediantes estão a ter menos medo de se expor, porque eu acho que também havia esse receio muitas vezes de, ok, se calhar não vou dar tudo, não vou mostrar tudo da minha vida, se calhar não tenho coragem ainda de partilhar esta história, isto que aconteceu, esta fase da minha vida. E eu acho que as pessoas, os comediantes e o próprio público também se sente mais... acho que as redes sociais também vieram trazer um bocadinho disso. Como as redes sociais, as pessoas já sentem que somos todos amigos, apesar de não sermos amigos. Eu acho que se calhar agora começa a haver mais abertura para partilhar mais coisas. E por isso também uma sala mais pequena, mais intimista? Sim. Eu já não fazia... Eu faço... E diga-se que é o Máximo Comedy Club em Lisboa, que sim, para já será serão só isso. 100 lugares à volta disso. Sim. Vai ser o formato de Louis C.K., ou seja, vão meter cadeiras a preencher o espaço todo, 100 mesas, é isso? Sim. Vão haver mesas também, não vai ser só mesas, mas vão haver também mesas, mas a ideia será essa, sim. Eu já não fazia... Eu faço sempre mini tours durante o ano de bares, sobretudo na Zona Norte, que adoro fazer esse circuito de bares lá por cima, mas em solos já não fazia isto há, se calhar nunca, porque nunca acabei por fazer isto, mesmo logo desde o primeiro do Psicómico, comecei logo, Vilaré logo, tipo, claro, de início, mas sentia que precisava disto, até porque este espetáculo, como tu dizes também, é mais intimista, e eu precisava de sentir o público mesmo ali à minha frente, porque vai haver mesmo esta partilha, não só minha, espero que também da parte do público em algumas partes. E por agora apenas 2 datas estão anunciadas, uma já escutada no Maxime, exato, e já uma data extra, mas vais na mesma andar pelo país à procura de salas como esta, mais intimistas, mais pequenas, ou que também queres fazer em teatros? Para já, a ideia será só essa. Nós focamos só em fazer primeiro em Lisboa, testar, até porque eu já não estou na estrada, já não estou em palco há muito tempo, portanto queria testar também o voltar, estás a ver? Mas obviamente queria que fosse em salas pequenas, e a ideia é essa, é depois de sairmos de Lisboa, arrancarmos para o Porto, e depois a partir daí vamos lançando à medida também que as pessoas vão pedindo. Que constrangimentos, ou melhor, também pode ter vantagens de estares a fazer numa sala mais pequena, mas há, obviamente, se tu ao longo da tua carreira pensaste em espetáculos para serem apresentados em teatros, às vezes até tinhas imagens a passar, certos conteúdos de vídeo, ou letras de canções. Agora tens mais restrições a pensar na forma como vais apresentar que é old o school, espetáculo. é microfone, tripé e vamos embora. Não há grandes invenções zero, a nível de produção, então. É isso. É uma coisa... Vai ser mesmo o meu espetáculo, e agora, e ainda bem que falaste nisso, tipo, em todos os espetáculos, alguns em mais, outros menos, mas tiveram sempre todos uma componente audiovisual, porque eu acho que também fazia, se calhar, sentido naquela altura eu fazer aquilo também, e era o que mais me apetecia fazer. E eu lembro mais que o Psicómico, pá, eu não quero estar aqui a enganar-me, mas provavelmente foi dos primeiros espetáculos de stand-up em Portugal que teve tanto componente... Já tinhas nessa altura. Sim. Então fez sentido eu fazer aquilo, e depois nos próximos também. Mas agora... Este fez sentido exatamente o contrário, então vai ser mesmo voltar às origens, é microfone, tripé, uma luz a apontar e vamos embora, sem adereço, sem palco, sem nada. O que é que isso te dá de diferente como comediante? Porque já fazes isto há muitos anos, isto já é o 5º solo na carreira, já fazias antes, embora se calhar não stand-up a solo, tiveste vários espetáculos com o Rui Cruz, curto-circuito, etc. O que é que isto traz de diferente voltar um bocado às origens?
dá-me algum cagaço também, estás a ver? Porque é voltar a estar ali sem apoio. Mas é isso que eu também mais gosto no stand-up. Se aquilo corre bem, fui eu. Se foi uma merda, fui eu também. Estás a ver? Portanto, aqui ainda vai ser mais isso. Não vou ter ali luzinhas, nem musiquinha, nem coisas para Achas que isso distrair. às vezes safa o comediante? Às vezes ajuda, pode ajudar. É? Porque imagina, um espetáculo de 1 hora e 15 tem que ter flutuações, não consegues estar sempre as pessoas lá em cima a rir ou a aplaudir, portanto tens ali momentos e às vezes a componente audiovisual, teres ali um apoio em palco de um vídeo que tu vais comentar, uma fotografia que vais comentar, pode-te ajudar até a ti próprio ali a descansar um bocadinho e ires balançando Claro, com o a resto. tua energia, não é? Exatamente. A tua energia Sim. em palco. E aqui não, aqui vai-me obrigar ainda mais. Eu também já tenho um estilo, eu quando estou em palco também já tenho um estilo mais agressivo a falar e aqui se calhar vai-me obrigar a estar ainda mais em cima. Muito bem. Eu na introdução falava de uma expressão que gostei muito de ouvir o Ricardo Araújo Pereira falar para definir o humor negro, que era inadmissível. Neste caso ele dizia que é uma coisa que é inadmissível dizer fora daquele contexto. Sim. Ou que seria inadmissível dizer. E há no humor negro, e acho que também no humor que eu conheço que tu fazes, que é uma vertente de choque, certo? Ou seja, uma coisa, quando nós dizemos uma coisa inadmissível, mesmo que as pessoas saibam que estamos a dizer naquele contexto, não deixa de haver e tu falaste até numa situação curiosa no Karma, contas a história do porquê de ter estado interdito a tua passagem pela cidade de Amsterdão durante 10 anos, não é? E dizias que gostavas tanto de ver o riso das pessoas naquele momento, como também o choque de algumas quando viam as provas da tua história, não é? Qual é que é o valor do choque nesta questão do humor, principalmente no humor negro? Pá, eu quando faço alguma coisa nunca o faço a pensar isto vai chocar. Para mim a cena, eu só faço alguma piada quando sei que vai provocar o riso. Para mim se uma pessoa se rir, o objetivo já foi cumprido. Pá, obviamente que vai chocar pessoas. O choque pode funcionar muitas vezes como uma punchline. Nessa história que estás a contar, que estamos agora a falar de Amsterdão, eu experimentei fazer aquilo só em bares para testar a história e quando eu não mostrava a prova no final, as pessoas não acreditavam e sentia sempre ok, isto se calhar não sei se isto aconteceu mesmo, não sei. Quando eu comecei a mostrar aquilo com a prova, aí sim as pessoas já vinham que é isto? Mas havia essa mistura sempre de choque, mas depois com riso e aplausos e depois a partir daí a pessoa já não conseguia sair dali, continuava em choque a pensar, a tentar raciocinar e a pensar, porra, como é que esta porcaria aconteceu mesmo, estás a ver? Mas já é isso, funcionava como uma camada extra para o aplauso, para o riso e o choque pode funcionar como uma espécie de punchline, eu acho também, sim. Embora não seja isso que eu queira obter. Mas tu achas que acrescenta uma camada, então? Mas pode acrescentar uma camada, sim. Principalmente em piadas mais agressivas. Em piadas mais agressivas. Mas há outra vertente do choque. Neste caso é o choque a situação que aconteceu, que é tão irreal que as pessoas não acreditariam se não tivesse essa prova. É isso. Mas há noutros casos, por exemplo, usando temas recorrentes de, digamos, cancro, morte, estamos a fazer religião. Estamos a fazer o bingo do humor negro agora? Exatamente. Okay, usando esses temas do bingo, há sempre uma vertente de choque. A piada é melhor se mencionar esses temas? Ou achas que não? Não tem a ver. Ou se chocar de alguma forma? Não tem. E eu próprio também quando comecei, mais no início, se calhar usava mais name dropping ou ia pescar se calhar, lá está, coisas ao bingo do humor negro, estás a ver? Tens esse... Tinha ali tal. Não tinha isto, né, obviamente, mas é uma forma de falarmos sobre isso. Sim. Mas eu cada vez tento fazer menos isso porque se calhar muitas vezes pode ser... Cais num facilitismo. É isso, sim. E eu quero cada vez menos fugir disso, estás a ver? E porque, eu às vezes falo disto com amigos mais próximos. Estavas a falar do Rui Cruz, que é tipo um dos meus melhores amigos, e nós já fizemos centenas de espetáculos juntos, e nós às vezes brincávamos sobre a diferença que nós achamos que existe neste tipo de humor, porque eu acho que pode haver humor negro e humor negrais. E o humor negrais é simplesmente isso, é chocar por chocar, estás a ver? E eu acho que houve um boom do humor negrais, já não tanto nestes últimos anos, mas se calhar há 2, 3, 4 anos, quando se começou a ver que o humor negro estava a ter mais palco em Portugal e estava a ter um boom maior, começou a haver muita malta nova a aparecer.
e não estavam tanto a entrar pelo humor negro, mais pelo humor negrais, do choque pelo choque. E como é que definirias a barreira? Como é que apontarias de este aqui está naquele lado de humor de negrais e este é o humor negro? Porque eu acho que isso é às vezes difícil de perceber, não é? Sim, eu acho que tu consegues. Eu não te consigo dar exemplos práticos. Não precisas dar, mas ou seja, na tua opinião, quando vês também, riste de certeza com pessoas que fazem esse tipo de humor. Rimo de outra maneira, sim. Mas rio, sim, pronto. Sim. Mas qual é que dirias que é. O que é que separa esses dois tipos de humor? Porque isso eu acho isso interessante. Lá está, voltamos sempre à subjetividade, não é? Sim. Mas é interessante perceber o que é que para uma pessoa que faz esse tipo de comédia também, sim. O que é que para ti era algo que tu não dirias. Epá, sei lá, eu não te consigo dar um exemplo agora assim de repente, mas é quase dizer, sei lá, pá, vou exagerar bué sem ter sequer piada, não é? Vamos. É tipo dizer, pá, e esta garrafa, hein? Cancro. Certo. Pronto. Só mencionar, não é? Então, tipo, é um name drop de uma doença, só sem ter qualquer contexto, estás a ver? Certo. Pá, eu já vi isto acontecer dezenas e dezenas de vezes. E atenção, eu não estou a dizer que tudo aquilo que eu faço pode ser considerado humor negro ou humor agressivo. Já falhei imensas vezes, como acho que qualquer pessoa que está nesta área falha, não é? Claro que sim. O humor é sempre tentativa e erro, não é? Mas eu tento nunca fazer uma piada, como eu já te disse há bocado, só pelo choque ou por saber que tenho que mencionar aquela palavra ou aquela pessoa, ou só por saber que, ok, vou fazer isto de certeza vai provocar uma reação e de repente vou ter aqui 50 mil pessoas irritadas comigo e isto vai funcionar a meu favor. Não, nunca. Certo. Já aconteceu, mas não fui eu nunca a procurar isso. Estás a ver? Também mencionámos às vezes aquele bingo do humor negro. Ótima expressão já agora. Vou patentear isto. Se calhar há um jogo que eu posso. Vou ter com a Mattel ou com a Concentra. No próximo Natal vai estar à venda o bingo do humor negro. Sim? Exatamente. O Salvador fez um, o Nuno Marco fez um. Eu vou fazer o meu próprio. O bingo do humor negro por Paulo Almeida. Isto para perguntar: tu sentes que esse facilitismo existe mais neste tipo de humor? Exatamente por se calhar já pensarmos às vezes num padrão? Eu acho que pode haver. Acho que é mais fácil cair na tentação desse facilitismo. Acho que é mais fácil porque são punches que mais rapidamente tu podes chegar lá e sem teres que pensar tanto ou não queres trabalhar tanto para chegar a uma punch melhor. E se calhar, sim, aí concordo contigo, pode haver mais facilitismo em algumas partes. Sim. E isso do ponto de vista da criação de texto, no teu caso, tens que ter, não diria filtros maiores, mas estás mais preocupado em não cair nesse facilitismo porque percebes que as outras pessoas vão perceber que é uma coisa imediata, que é uma coisa fácil. Acho que não tem a ver com eu próprio criar filtros, é eu próprio, independentemente do tipo de, se calhar, não é? Independentemente do tipo de humor que eu possa fazer, aqui ou ali, é eu próprio também querer trabalhar mais e obrigar-me a trabalhar mais, porque é tentar. Pá, há um comediante, um dos meus comediantes favoritos, que é o Jeselnik, que é se calhar o melhor gajo do mundo a fazer isto, que é ele começa-te a apontar para a esquerda e mesmo quando estás a chegar à esquerda, ele puxa do travão de mão e vais para a direita. Exato. Estás a ver? E eu acho que é almejar para isto. É tentar chegar a isto, é tentar levar as pessoas ao máximo para um lado e depois tentar tirar-lhes o chão e de repente estamos a puxá-los para o outro. E eu acho que isto é aplicável a qualquer tipo de humor, não só no meu. Muito bem. O Ricardo Araújo Pereira, no episódio que eu referi, dizia também que o humor negro faz pouco do sentimentalismo. Esta era a definição que ele dava. Tu concordas com isso? Porque foi de facto, gostei bastante da intervenção dele, já agora, pronto, claro, mas isto é uma perspectiva interessante que eu acho que as pessoas por vezes focam-se às vezes no que mencionamos ou no que mencionas nas piadas e não tanto do que é que elas estão realmente a dizer, não é? Desculpa. Não diz. Há um exemplo do Jim Jeffries, ele deu uma entrevista uma vez. Aliás, ele até fala nisto num dos espetáculos, que quando um humorista que faz piadas mais agressivas é retirado completamente de contexto, ele é apenas uma besta de merda. Porque, tipo, o Jeffries até estava a falar no sentido em que ele tinha feito um beat sobre a violação e sobre o Bill Cosby. Certo. Pronto. Que vai voltar. Como? Sim, não sei. Eu quero ver como é que ele vai voltar. Bizarro. Mas não sei como é que ele vai... que isto vai acontecer? É o comeback mais para estranho. Quem não está a par, Bill Cosby, um dos maiores humoristas americanos na sua geração. E também um dos maiores violadores. Exatamente. Provado, não é? Sim. Foi condenado. Se ele tivesse um bingo da violação, ele tinha atingido também. E agora quer voltar e fazer uma tour, acho que este ano, não é? Sim, acho que mais para o final do ano.
já se fala nisso no meio da comédia Sim. norte-americana. Mas estavas a dizer. Mas sim, e o Jeffries diz que para aí nos primeiros 3 ou 4 espetáculos que ele fez, houve uma jornalista na Austrália que foi ver o espetáculo dele e depois fez uma crítica ao espetáculo em que apenas tirou, tipo, escreveu as piadas dele e depois pôs aquilo tipo, na primeira página do jornal, e quem leu aquilo, o próprio Jeffries, quando foi pegar naquilo, pensou: este gajo é um nojento, meu, é um gajo que defende a violação, estás a ver? Claro. Pá, e é isso, acho Claro. que é quando tu tiras as coisas de contexto e no humor, e acho que sobretudo no humor mais agressivo, se tu fores só transcrever muitas piadas que eu possa ter dito também, eu próprio, num espetáculo de stand-up, transcreveres aquilo sem contexto absolutamente nenhum, pá, eu sou apenas uma besta nojenta que deveria morrer. Concordo. Não, mas há aqui esta parte do sentimentalismo é que se calhar me puxou para uma perspectiva nova. Como é que o humor negro se relaciona com o sentimentalismo? Já tinhas pensado sequer nisto? Eu achei isto um bocado fascinante. Por acaso nunca tinha pensado sobre isso, mas eu próprio falo às vezes de coisas mais ligadas ao coração, coisas que me aconteceram, obviamente sobre a minha perspectiva, se calhar mais agressiva, ou a forma como eu abordo as questões, mas Faz pouco do sentimentalismo, ou seja, das pessoas de alguma forma se preocupam com certos temas que vêm como protegidos ou sagrados. Não é? estás a falar nesse... Eu acho que é nesse sentido. mais nesse sentido? Eu acho que é Ok. nesse sentido que ele quer Sim, dizer. aí sim, eu acho que não há vacas sagradas, acho que nunca houve vacas sagradas no humor, não é? Faz pouco do sentimentalismo, ou seja, as pessoas são demasiado apegadas às vezes a um certo tema. Ok, As pessoas estão, ok, já estou a gozam perceber. com esse tema. Ok, sim. Para mostrar que ele é só mais um tema. Sim, mas eu acho que isso não deve estar só associado a um humor negro, a um humor mais agressivo. Eu acho que qualquer humor, até comédia de improviso, humor físico, tu podes pegar em qualquer coisa. Pelo menos deverias poder pegar em qualquer coisa. E se calhar sim, aí concordo se calhar com o Ricardo, no sentido em que o humor mais agressivo se calhar põe isso mais a nu, porque não há tantos pruridos em mexer, seja no que for, a tocar seja no que for, a ir brincar com a pessoa A, B, C ou D. Se calhar aí não tem tanto a ver com o tipo de humor, mais se calhar com o humorista que o faz também. Porque se calhar há humoristas que têm mais receio de tocar em temas, não tanto por fazerem um humor A, B ou C, mas mais porque se calhar não querem ir mexer naquele tipo de coisas. Quando tu começaste a fazer stand-up comedy, ou seja, já estavas na comédia, mas quando começaste a fazer stand-up como Paulo Almeida, tu já tinhas esta questão de agressividade ou humor negro, ou o que quisermos chamar? Ou tu, por exemplo, houve uma noite em que foste agora vou ser o Seinfeld? Não. Nunca aconteceu. Sempre foi aquilo que eu mais gostei de fazer e de ver, estás a ver? O próprio Grozny, quando eu comecei a fazer o Grozny, que era a personagem que fazias no curto-circuito, sim, e eu no início comecei a fazer stand-up só em personagem, Exatamente. em Grozny, mas o próprio Grozny já tinha ali lives de piadas mais agressivas, mesmo quando eu fazia no curto-circuito já tinha ali alguns temas mais agressivos, então foi uma transição natural quando passei para Paulo Almeida começar a entrar também por aí, porque de facto era aquilo que eu mais gostava de ver e era aquilo que eu mais gostava de fazer também. Tu falaste de uma questão que é não sei se mencionaste Alves, mas ou seja, quando fazemos humor e mencionamos pessoas, se as pessoas se sentirem ofendidas, tu tinhas um bocado isso com o ódio de estimação. E como por exemplo existe a Joana Marques no Extremamente Desagradável, são dois casos no nosso humor nacional. Quando é especificamente sobre uma pessoa, sim, tu tens mais atenção à forma como escreves as piadas, porque há uma coisa que o Chris Rock diz que eu acho interessante, que é não gozes com como é a pessoa, goza com o que ela faz, não é? Com as ações da pessoa. Acho que é mais uma citação muito mal feita, confesso. Mas acho que é uma frase interessante que ele diz. Tu tens mais, não quero dizer um cuidado extra, mas tomas mais atenção quando estás a escrever textos que são dirigidos claramente todos a uma pessoa? É diferente a forma de escrever stand-up e escreveres uma coisa como eu escrevi ódio de estimação, como já fiz imensos roasts. A forma de escrever é diferente, porque se tu o ódio de estimação no fundo é um roast online, mas acaba por ser um espetáculo, tem um contexto diferente. Sim, mas estou a falar não estou a falar do espetáculo do ódio de estimação, estou a falar mais dos vídeos, sim, que estavas a comparar, sim. Mas sim, a ideia é assim, quando eu fazia o ódio de estimação online, tinha a componente vídeo em que eu estava a comentar coisas que estavam a aparecer, não é? Certo. Mas tentava obviamente não ir
olha, ele tem um olho maior que o outro, tem uma orelha, é tentar mais isso, é tentar brincar ou ridicularizar mais as ações daquela pessoa em particular. E eu acho que não acontece a mesma coisa quando escrevemos para um roast, porque quando tu fazes piadas para um roast, tens que fazer piadas que o grande público, ou o público que está a ver, todo conheça o contexto. Não é? E obviamente tu olhas para a pessoa e consegues ver se ela é mais baixa, se é mais alta, e aí toda a gente consegue ver isso. Mas se calhar tens que ir buscar coisas, obrigar-te a escrever sobre o que aquela pessoa fez, de forma a que toda a gente consiga ir perceber aquilo que estás a dizer, como é óbvio. Mas eu até estava a pensar noutra, comparando às vezes beats que tu podes ter, por Sim. exemplo, vamos pensar falavas do funk brasileiro, Sim. no Karma. Sim. Isso, digamos que há pessoas que podem se sentir ofendidas com gozares com o funk brasileiro. Ainda não é? bem, porque essas pessoas também não interessam na nossa vida, né? Pronto, mas depois a questão é, quando estás a escrever esse texto, ou quando estás a escrever um texto, seja para um roast ou para um vídeo online, sobre uma pessoa em específico, Sim. tu tens mais cuidado com este texto? Ou não? Não tenho particularmente mais Não. cuidado, tipo, porque se eu decidi falar sobre aquela pessoa, é porque eu achei que aquela pessoa tinha material para eu poder brincar ou poder fazer piadas. Não vou ter mais cuidado por saber que é uma pessoa real e não é o funk brasileiro, não é? Certo. Às vezes são tão ridículos, um como é o outro, estás a ver? Mas, ok, a única diferença aqui é, quando estamos a falar de uma pessoa que existe, essa pessoa que existe Claro. vai poder ficar ofendida com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu falei sobre ela. Os amigos dessa pessoa, a família dessa pessoa, eles vão poder ficar ofendidos e chateados comigo. Estão totalmente no seu direito. O funk brasileiro não vai ficar ofendido comigo. O MC, O qualquer MC coisa. Ruizinho não vai ficar ofendido. Sim, Esse sim, pode sim. ficar. Estava a pensar numa coisa que o Gregório do Vivia disse quando entrevistei aqui. Ele estava a falar na altura na Joacine, obviamente a questão da gaguez. Ele estava a dizer, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira no programa, eles não gozaram, podem ter feito pouco ou feito humor sobre a Joacine, mas não gozaram concretamente com a gaguez. Sim. Isso era, por exemplo, para ti um limite? Ok, esta pessoa é gaga, não vou gozar com ela. Então, porque é que haveria de ser um limite? Mas Eu compreendo o que estás a dizer. Porque é a questão do Chris Rock. Lá está. É o Não mais goza com a fácil, pessoa, sim. com o que a pessoa Certo. é, Sim. goza com o que ela faz. Podes gozar com o facto de ela ser gaga se houver alguma situação em que a gaguez dela tenha provocado uma situação para além só da gaguez. Okay? Acho que aí tu podes usar. Dizer só que ela é gaga só por ser gaga, isso não tem piada nenhuma. Não é? Portanto, se ela na sua gaguez tivesse feito ou dito alguma coisa Claro. que foi exponenciada por causa da gaguez, acho que aí poderias usar. A gaguez só por si, acho que não faz sentido também. Claro que sim. Mas tens uma história com Hermano José, certo? Sim. Que eu percebi. Porque o que já contaste é que foi num evento ou num concurso organizado de alguma forma por ele que começaste a fazer stand-up como Paulo Almeida, é Sim, isso? sim. Qual é que é essa história? Pá, basicamente eu estava no início mesmo, estava no curto-circuito ainda a fazer o Grozny e eu tinha-me inscrito num concurso de stand-up organizado por ele, aquele chamava-se Café Café, ali perto das Docas, em Alcântara. Ok. E era um concurso de stand-up em que acabou por ganhar o Pedro Rodrigues Silva, foi o vencedor desse concurso. Faz o Private Joke. Faz o Private Joke, exatamente. Podcast Private Joke. Sim. Claro. Eu passei as duas primeiras eliminatórias em Grozny e depois quando cheguei à meia final não passei e o Herman veio ter comigo no final e disse, pá, gostei do que tu fizeste, foi ótimo, mas tens de começar a ter consciência de que isto não te vai aguentar uma carreira a fazer stand-up sempre em personagem, porque vai chegar a uma altura em que isto vai começar a limitar. E pá, aquilo entrou-me na cabeça e obviamente fazia todo o sentido. E Hermano José foi de alguma forma responsável por começares a fazer stand-up como Paulo Almeida, então? Sim, acho que pode ter sido tipo o rastilho que me fez começar a olhar para querer começar a fazer outras coisas em nome próprio. Já pá. lhe agradeceste? Acho que não. Obrigado, Herman. Ele obviamente está a ouvir o que nós estamos a dizer neste Exatamente, momento claro, e ele claro. vai ficar neste momento É muito um agradecido. ser omnipresente Claro, e omnipotente, como claro, sabemos. sim. Tens alguma história de já teres conhecido assim, uma pessoa que te fascinava de alguma forma e que foi assim, uma situação estranha ao conheceres? Seja humorista estrangeiro, português, não humorista?
Pá, pessoalmente acho que nunca conheci assim ninguém que me fascina a nível do humor, ok, daqueles grandes. Já tive a ver espetáculos deles mesmo frente a frente, praticamente, mas ter conhecido não. Pá, porque eu acho que há essa cena também de não conhecermos os nossos heróis, né? Pode acontecer. Claro. E também nunca se proporcionou, obviamente, proporcionou. mas eu não sou daqueles gajos chatos de... Não és? Não. Mas não tens esse... O Jim Jeffries agora queria ir tomar café contigo. Sim. Ias, não é? Sim, Jim Jeffries não ia dizer que não, obviamente. Sim. Se calhar é capaz de ser o único. Sim, não era, ele está Não sóbrio era? já há algum tempo. Tá? Sim, há Ok. 666 dias. Ele postou do outro dia. acho eu. Não vi. Yeah. E o gajo está a levar aquilo a Vai sério. dar em Portugal. Não, estou a brincar. Sim. Mas sim, se calhar era o único gajo que eu não me importava de ir tipo, pá, beber um café, beber um copo, se calhar agora já não, mas uma cidra e tipo a seguir ao espetáculo e estar ali a partilhar umas histórias. Vais aproveitar para ir vê-lo? Ele vem cá a Sim, Portugal. sim. Eu já ouvi 2 vezes no estrangeiro, portanto, obviamente tenho que o ver cá em Portugal. Né? Claro, Era em batata. maio. Maio, acho no que é Campo maio. Pequeno. Não é? Yeah, sim. Exatamente, no Campo Pequeno. Queria também que falássemos agora de um sketch, vamos chamar sketch, de uma série que foste tu que escolheste, uma série do Stephen Merchant e do Ricky Gervais, um mockumentary mais do que sitcom, que se chama Life's Too Short, também baseada numa ideia de um dos atores que é o Warwick Davis, que é um ator anão, não é? E é sobre a história, a vida de um anão no meio da televisão, do entretenimento. Sim. E tu escolheste um sketch específico que é com o Liam Neeson, ator de Taken e de Lista de Schindler. Porquê é que escolheste este certo? Pá, essa série, para quem não viu esta série, é incrível, porque basicamente lá está, é um mockumentary, como estás a dizer, em que basicamente o Ricky Gervais e o Stephen Merchant funcionam como agentes e dão ali algum apoio a algumas pessoas do meio que querem mudar de vida ou de mudar de carreira. E o Warwick Davis Warwick Davis. Warwick Davis. Warwick Davis é um dos agenciados dele. E o Liam Neeson, há um dia em que ia fazer de Liam Neeson, porque todos os atores fazem deles próprios, Exatamente. vai ter com o Ricky Gervais e com o Stephen Merchant e disse que quer fazer stand-up comedy. Pá, e aí só a ideia de imaginar o ator do Taken e da Lista de Schindler querer fazer stand-up comedy já é tipo um conceito completamente incrível. E então quando ele chega lá, ele começa a dizer que tem umas ideias para bater com eles. Pá, e as ideias são sempre... Ele diz que quer fazer stand-up, não é? E eles começam-lhe a pedir para ele falar um bocadinho. E as ideias são sempre à volta do facto de ele ter contraído SIDA. E ele não quer sair disto, apesar do Ricky Gervais e do Steven estarem sempre O que seria estranho, na realidade, Pronto, o Ricky Gervais dizê-lo, não é? Sim. E então eles tentam sempre dissuadi-lo disso. E o Liam Neeson sempre bué intenso, naquela intensidade que nós conhecemos, sempre a dizer que de facto ele contraiu SIDA, começa a explicar como é que contraiu SIDA. Eles dizem não podes falar sobre isso porque isso não é um tema bom para ti, sobretudo se queres começar a fazer stand-up. Ele diz então eu não vou falar sobre isso. Então ele começa a dizer que então é uma pessoa que trabalha numa mercearia. Exatamente. E eu não vou contar o final, mas de alguma forma a história vai parar ao facto de ele Vamos ter ouvir sido. então um certo. Sim. You're a greengrocer and Ricky comes in to complain. I've played Rob Roy McGregor, Michael Collins, Oscar Schindler, Zeus, for God's sake. No one's going to believe me as a greengrocer. We could change your accent. Lots of actors do that. Well, he doesn't. How does he get away with it? Again, we don't know. Let's just do our own accents and get this done, shall we? Okay, greengrocer. Tring. We're closed. I think the shop has to be opened for us to do the sketch. Okay, sorry. Tring. Yes. I'd like to make a complaint. I bought some fruit here yesterday, and when I got home, some of it was rotten. That's not my fault. Well, you know, it's your shop, and it was sold on your premises, so... I wasn't here. It doesn't matter, you know, you got to... I was at the doctor's. Okay. I've got AIDS. Thought you might have. Yep, that's it. That's really good. Yeah, no. You're gonna storm it, boy. Ok, brilliant. Curiosamente, este mockumentary não é daquelas criações do Gervais e do Stephen Merchant que nós referimos logo à primeira, acho Sim. eu. Porque eu confesso que nunca vi, Sim. mas já tinha visto este clipe e outros que às vezes circulam assim. Sim. Ficam virais em redes sociais. Isto em termos de coisas que já viste do Gervais, é das tuas referências? Pá, não é o meu favorito. Eu acho que ainda gosto mais do Extras.
Ok. do que do Life Too Short, mas sim, mas está ali no top 3 Tá. das coisas que eu mais gosto dele. Sim. Não sei onde é que se poderá ver isto hoje, mas Eu acho que ele está. há clipes no YouTube. Sim, não é? YouTube consegues ver pelo menos as melhores coisas, sim. Por acaso não sei se isto está sequer, porque as coisas dele, normalmente as coisas para trás não estão em nenhum Não. serviço de streaming. Pois. Consegues encontrar online de forma legal, pagar. O resto, se Que é uma coisa quiseres, que acontece, não é? acontece Às vezes sempre, temos como é óbvio. que Sim. pagar por Sim. coisas. Que é horrível, não é? Sim. Mas falaste já do Jeselnik, do Gervais. Quem é que, assim, e até porque falámos de um registro mais confessional, quem é que te tem fascinado mais nos últimos anos? O Jeffries, o Louis C.K., Uhum. sei lá, da malta mais nova, está-me a faltar agora o nome dele, pá, que trabalhava com o Chris Rock. Pá, Trabalhava com o Chris Rock. Eu não ia dizer Dave Chappelle, embora eles Não, agora com o Dave Chappelle, desculpa, com o Dave Chappelle, que escrevia com ele, que escreveu o Chappelle Neil Show. Brennan. Neil Brennan, pá, Neil adoro Brennan. o Neil Brennan, muito forte. Exato. Pá, isso tem sido Ainda não estes- vi o último sol dele. Também não vi. Está Também não vi. na Netflix. Sim, yeah, sim, Já recomendaram, ainda não Sim. fui ver. Sendo que o primeiro Free Mics já de sim. há uns anos era incrível. Pá, é fora de tudo. E conceito entra incrível. neste registro, não é? Sim, Entra sim. neste registro. Sim. E ele, este aqui acho que é Blocks, não é? Esqueci Sim, uma coisa. sim. Está na A Netflix. gosto muito da Taylor Tomlinson. Tomlinson. Sim, Muito gosto fixe. do estilo dela. Uhum. Pá, acho que sim, de stand-up, acho que são estes os nomes aqueles nomes que eu tenho obrigatoriamente, sempre que sai alguma coisa, vou sempre ver. Vais sempre ver. E em Portugal? Quem é que novos nomes conheces? Pá, Vais eu, vendo? eu vou-te confessar uma cena. Eu afastei-me das redes sociais nos Ok. últimos, se calhar, 2, 3 anos. E nomes novos só quando vou a comedy clubs em Lisboa, Uhum. ou quando vou ver Malta ao Porto e estou lá a fazer espetáculos, e aí vou apanhando pessoas novas que estão a surgir incríveis. Acho que esta geração nova agora, com a abertura de novos espaços para poderem estar a testar material e estarem ali todas as noites, a meter, acho que há muita malta nova que vai aparecer e vai se ingrar e vai ficar cá durante muitos anos. Mas não te consigo dizer, olha, aquele nome A, X, B, Y, C ou D é Claro. o que eu vou ter que ir ver sempre. E isso levanta-me uma questão que é: tu começaste na comédia já há muito tempo e agora estamos nos últimos anos num boom, claro, em Uhum. termos de stand-up comedy, Sim. sítios para fazer, pessoas a fazer, coisas boas a aparecerem. Já há espaço para pessoas, porque antes o meio era muito, muito pequeno. Já há espaço para pessoas viverem da comédia e não serem aqueles nomes reconhecidíssimos que têm séries na televisão, porque, por exemplo, acho que já falaste disso, tu tens um side job, não é? Sim. Aliás, tens um job e a comédia é que sim. acaba por ser Já tive várias fases. Já foi side job e depois dediquei-me a 100% à comédia. Ok. Tive quase 5 anos só a 100% e depois voltou a ser 50-50. Mas há cada vez mais oportunidades para as pessoas aparecerem, mas é importante, pá, tal como acontece num desporto, que às vezes os putos pensam que 100% vão conseguir ser futebolistas Claro que sim, profissionais e vão para o Al-Nassr ganhar 200 milhões por ano, né? Isso não acontece. Uhum. Acho que em qualquer profissão, e sobretudo ligado às artes, é importante ter essa noção de que, ok, muitos têm mais oportunidade agora para aparecer e para se mostrar, até sobretudo porque o YouTube, as redes sociais são ótimas plataformas para se mostrarem de formas que também não existiam anteriormente, mas dizer que conseguem viver 100% super bem e desafogadas, Mas começa a aparecer ali uma classe média ou não? sim. Achas Acho que sim? Sim, isso já se consegue. Não consegues, se calhar, viver a nível de esgotar tours de salas de 1000 e 1500 pessoas, mas se calhar já consegues fazer tours mais pequenas e juntar a isso outros ganhos que tu possas ter de cenas online, parcerias que consigas ir juntando, pá, e trabalhando, acho que já consegues. E qual é a tua relação com isso? De teres estado 5 anos a viver profissionalmente da comédia, Sim. teres voltado a estar a complementar as Sim. duas atividades? Acredito que seja sempre ligeiramente frustrante Não é frustrante, não acho que não é a palavra. Então. Eu quando tive esses 5 anos dedicado, as coisas correram bem, na maior parte do tempo correram mesmo muito bem, e depois no final, devido a também problemas pessoais meus, passei por uma depressão mesmo quase no final, deixei de ter capacidade de escrever, nem sequer querer pensar em comédia, ir para cima de um palco, e houve ali uma altura em que o dinheiro que eu não estava a conseguir ganhar da comédia não era suficiente Claro. para pagar as minhas contas também. E tive que dizer, olha, isto não é um atirar de toalha ao chão, não é dar passos atrás, é um passo ao lado.
Preciso de pagar as minhas contas e preciso tirar este problema, pelo menos este peso que aqui está de não estar a conseguir pagar, ou pelo menos não estar a conseguir manter o estilo de vida que eu queria manter, ok? Então vou voltar a coisas que eu já fiz também e vou complementar isto e vou continuar a fazer aquilo que mais me dá prazer. Portanto, para mim é super fácil. Não é fácil no sentido de gestão de tempo, muitas vezes, e de gestão mental de, ok, se calhar agora não tenho tanto tempo para estar focado em estou um dia inteiro em casa, vou estar só a escrever porque não tenho mais nada para fazer. Tenho que gerir melhor o meu tempo desse ponto de vista. Vida pessoal, vida profissional e estas duas partes da vida profissional. Mas quando nós queremos muito fazer as coisas e queremos continuar a fazê-las, é mesmo só uma questão de gestão e de força mental. Essa questão de ter estado afastado da comédia e não conseguir escrever, isso foi em que altura? Foi antes do ódio de estimação? Sim, foi ali entre o ódio de estimação e depois apanhou-me um bocado já depois do Karma, sim. Mas foi... então foi enquanto estavas a fazer ódio de estimação e Karma, é isso? Foi quando estava a fazer o ódio de estimação, tive esse momento, aí foi quando eu estive mais na depressão, e depois voltei a passar por um momento mais fedido. Eu posso dizer as neiras? Não, claro que sim. Já dissemos várias. Sim. Mas depois, quando me bateu o segundo confinamento do Covid, voltei a passar por um momento mais fedido outra vez. O que é que achas que isso vai refletir na tua comédia, esse momento específico? Porque tem impacto, sim, não é? Sim. Vai refletir na forma como vou falar agora também no Cara Lavada. E achas que essa é a principal razão de ser mais confessional? Não, lá está, levou-me a fazer e a falar sobre isso, porque foi isso que me aconteceu, pelo menos numa primeira fase destes dos últimos 2 anos, porque foi mesmo quase no início que voltei a passar por isso, porque aconteceram mesmo muitas coisas e esta foi apenas uma delas, e era sobre isso que eu queria falar porque eu não vivi outra coisa, percebes? Portanto, se foi isso que eu vivi, é isso que eu quero também partilhar com as pessoas, porque lá está, eu próprio no ódio de estimação, quase logo no final, falo sobre isso de forma aberta e sem qualquer problema, porque acho que é importante também falar-se destas coisas e não mostrar que só porque alguém está em cima de um palco, ou está na televisão, ou está na rádio, ou está atrás de uma câmara num vídeo no YouTube, essa pessoa, ou sobretudo nas redes sociais, porque as redes sociais vieram trazer essa perfeição artificial, não é? Estamos sempre em palcos, não é? Sempre. E a malta muitas vezes acha que está sempre tudo bem, os relacionamentos são sempre todos perfeitos, aquela pessoa é perfeita porque meteu 50 filtros, e muitas vezes atrás desses filtros todos que estão ali a aparecer estão muitas porcarias, muita merda na vida, porque todos nós temos vidas normais e está muita coisa ali atrás, e em palco não há esse filtro, ou pelo menos eu tento que haja cada vez menos esse filtro. E então senti que estava na altura de retirar praticamente todos os filtros e falar mesmo das coisas de forma aberta. Tu no início tinhas mencionado e junta-se aqui bem neste tema, que era quase fazer uma terapia em palco. Tu já tinhas sentido esse... Porque isto é um tópico que se menciona de vez em quando. A comédia pode ser terapia. Mas depois só é terapia quando de facto se sente que é terapia. Tu já sentias isso antes? Começaste agora a sentir? Eu já fiz terapia, pronto, mesmo ponto. Isso é que é, primeiro, isso é que é mesmo terapia, não é? A comédia mesmo outra coisa. Mas a terapia... Mas dá um bocado essa sensação. Mas para mim funciona um bocado também isso, porque há coisas, lá está, que eu nunca partilhei. Eu vou falar sobre coisas que eu nunca partilhei também neste espetáculo. E falar sobre elas à frente de pessoas que não me conhecem, ou pelo menos conhecem apenas uma parte de mim, ajuda-me também, lá está, a fechar esses assuntos e a colocá-los ali naquela caixa, e tal como acontece numa terapia, quando tu vais falar com um terapeuta sobre assuntos se calhar mais sensíveis e com os quais tu não falas com os teus amigos ou com a tua família, e estás ali só a falar com o teu terapeuta e ele está-te a dar formas de lidar com esses assuntos. Quando tu falas de assuntos mais sensíveis e mais pessoais num espetáculo de comédia, pelo menos para mim, funciona também como, ok, estou a mandar isso cá para fora e estou a expor perante estas pessoas, e se elas quiserem também falar sobre isso, porque vai haver espaço também para falar sobre isso e de partilha, ajuda, acho que pode-me ajudar a mim, e se alguém sentir que aquilo que eu estou a partilhar, da forma como eu estou a fazer, a falar daquele assunto específico, também os pode ajudar a eles, melhor ainda. O Salvador Martinha, curiosamente, no último episódio nós falámos um pouco disso também. Ele dizia que havia beats que ele queria fazer, que ele sabia que nunca iria fazer, até, neste caso, estou a citar Salvador Martinha,
só podia fazer depois dos pais morrerem, porque Ok. não tinha essa capacidade de exposição, neste caso. Sim. Não conseguia ver os pais expostos àquela exposição que ele tinha Sim. de ter para falar sobre esse assunto. E falava também de coisas que nunca tinha dito em terapia. E que não, e depois então em palco ainda existiam mais barreiras. Sim. Tu também tens isso de há beats que se calhar foram guardados até agora, ou temas Já, que tu já e tive que mais agora isso. se calhar no Cara Lavada podem sair? Já tive mais isso. Ok. Eu acho que até ao ódio de estimação, acho que guardava coisas mais pessoais, mais para mim. Uhum. E não tinha tanto essa cena de ir para palco e expor mesmo tal e qual cru aquilo que eu sou, ou aquilo que eu já passei, ou histórias muito mais pessoais. E acho que a partir do momento em que abri aí uma porta também, acho que senti que isso me fazia bem a mim também, e posso dizer, por exemplo, no ódio de estimação, recebia muito feedback positivo quando eu falava sobre essa fase mais lixada da minha vida, e pessoas que ficavam contentes por eu falar sobre isso, por eu mostrar também esse lado mais frágil, mais vulnerável, estás a ver? E isso também me ajudou a mim a dizer, pá, se calhar faz mesmo bem falar sobre isto e mandar abrir as portas e abrir mais essa temática. Portanto, sim, voltando à tua questão, acho que agora cada vez mais tenho mais facilidade em ir buscar temas e assuntos que se calhar eu não falaria antes. Nessa altura, no ódio de estimação, quando começas a ter esse feedback, porque a tua postura, ou se calhar as pessoas olhavam para ti como Uma besta de merda. a pessoa do humor negro Sim. ou o psicopata fofinho. Uma como besta tu- que deve morrer. Sim. Exatamente. Ou seja, ao verem isso em palco, Sim. contraditório. Para algumas pessoas pode parecer, pá, esta pessoa tem sentimentos. O que é isto, não é? Mas eu acho Como que é que isso te fez sentir na altura? fez-me sentir, não vou dizer que fez sentir bem, não foi sentir bem ou mal, mas eu acho que foi bom mostrar esse outro lado, porque lá está, se calhar o que eu andava a cultivar há muito tempo, e fazia parte do meu personagem, porque nós todos temos um personagem em palco, ok? Pode ser percentualmente mais alto ou mais baixo, mas todos temos um personagem. Quem disser que não tem um personagem em Sim. palco, pelo menos um bocadinho, está a mentir. Todos os humoristas têm um bocadinho de Certo. personagem em palco. E se calhar eu nunca tinha mostrado esse lado mais humano, de menos besta, psicopata fofinho, e se calhar a partir daí mostrei um bocadinho mais e abri esse caminho. Achas que te quiseste não é um afastar, mas ou seja, quebras um pouco a personagem ou não? Eu acho que não quebrei o personagem, eu juntei ao personagem. Ok. Eu acho que foi mostrar que as bestas também têm sentimentos. Estás a ver? Acho que foi mais por aí, não foi quebrar, porque Ok. acho que quem me vai ver, ou quem me foi ver depois disso, ou quem viu mesmo. Acrescentar esse uma espetáculo. camada, não é? Sim, acho que é mais isso. Uhum. Sim. Por um lado, achas que a personagem, por ser agressiva, uma besta, usando uma expressão tua, Sim. também te levava, se calhar, até ao ódio de estimação, não abrias por causa disso, pela forma da personagem? Ou seja, no ódio de estimação é que encontraste uma forma de, com a personagem, juntar-lhe a camada de Sim. vou também falar de mim. Acho que isso? foi mais isso. Sim. Não foi nada propositado, mas lá está. Foram coisas que me estavam a acontecer também, ou que me tinham acontecido nessa altura da minha vida, e se calhar foi a altura perfeita, sem eu pensar muito, olha, é agora que eu vou fazer isto, porque quero adicionar camadas. Não foi tanto isso, mas depois acabou por ser isso. Claro. E acho que acabou por funcionar também bem. O feedback que eu também tive das pessoas e a própria sensação com que eu saí desses espetáculos, de que, ok, é bom também adicionar mais esta camada. Porque Certo. também depois se calhar começou a abrir-me até perspectivas e formas de nos próximos espetáculos que eu fiz a seguir, poder abordar também temas já de outra maneira, porque as pessoas já estavam abertas para me ouvir falar de coisas mais pessoais. E o Cara Lavada será certamente uma continuação e até Sim. uma evolução nesse aspecto. Sim, espero que O sim. que é que queres fazer? Vais fazer o Cara Lavada, claro. Sim. O que é que queres? Porque já estás nisto há muito tempo e eu também perguntei mais ou menos isto ao Luís Franco Bastos, que é qual é que é a motivação ainda o que é, já tiveste vários solos, milhares de visualizações no YouTube, vários conteúdos, fizeste televisão, escreveste para a rádio. Qual é que é a motivação que ainda encontras em agora vou apresentar o de sol, agora vou fazer outra coisa? O que é que ainda há aí para Ouvir uma explorar? gargalhada. Eu digo isto é genuinamente verdade. O meu som favorito é o som de uma gargalhada. Ponto, mesmo. Já desde pequenino, que a minha mãe me dizia isto, tipo, que eu tinha uma reação diferente
quando provocava uma gargalhada com alguma coisa que eu fazia. Eu nunca fui aquele puto palhaço. Eu aprendi a usar o humor também como forma de me proteger. Eu sofri algum bullying na escola e a partir do momento em que eu comecei a descobrir que fazer rir quem não queria rir ou queria mexer mais comigo daquela ou daquela maneira, estás a ver? Começou-me a provocar alguma sensação também de poder. Fazer rir as pessoas, conseguia modificar pensamentos e mudar a forma como se calhar também olhavam para mim, estás a ver? Por isso é isso que me motiva, é arranjar formas diferentes de fazer rir e de fazer provocar, ouvir gargalhadas do outro lado. Seja em palco, seja em formatos online, como algumas coisas que eu vou fazer também Vais este ano. explorar? Sim, este ano vou lançar 2 coisas novas que já eram para ter saído no ano passado e no ano anterior e que por motivos sobretudo ligados a isto, a não termos A conseguido dinheiro, arranjar... Posso dizer, Podes ligados a dizer. dinheiro. não conseguimos juntar tudo o que era necessário, mas acho que finalmente as coisas já se estão a É um conteúdo para YouTube. YouTube, 2 coisas que serão diferentes e que serão coisas que acho que nunca ninguém me viu naquele tipo de formato. Ok. Acho que é uma coisa que eu vou fazer também para me desafiar a mim próprio. E vão estar a sair à medida que também vais publicando novas datas? É isso? Isto não tem data ainda prevista para sair. Ok. São coisas que não têm nada a ver com o stand-up. Okay? Ok. Não, será humor, obviamente, mas não tem nada a ver com o formato de Mas eu stand-up. digo, ou seja, em 2023 vais estar a trabalhar nestas 2 coisas, é isso? Serão 3 coisas, no fundo. 3 coisas, exatamente. Quero 2. stand-up, provavelmente irei lançar também um podcast nos próximos meses, que está a ser trabalhado também, e depois serão estes 2 projetos online. Ok, 2023 preenchido para a Sim, Almeida. a ideia foi essa. Daí o cara lavada também, quebrar com coisas que tinham acontecido ou não tinham acontecido também no passado, para entrar mesmo 2023 de cara lavada para todos os projetos. Foi uma das resoluções, não queria estar aqui a usar este clichê, mas nota-se que... Sim. A ideia foi mesmo. Já tens mais datas que possas dizer mais Para ou menos já- onde é que vais? Para já tenho só o dia 2 de fevereiro para uma segunda data do Maxime, que também deve estar, se calhar já vai escutar na altura em que isto saiu. Acabou de escutar. Acabou de escutar. Agora mesmo recebeste essa indicação, também recebi Tenho agora aqui. a notificação do Ticketline. Não, mas a ideia é essa, eu não vou anunciar mais datas Enquanto não... escutar a anterior. A ideia, Mas vais fazer mais vezes Lisboa, então é o que estás a querer a dizer. ideia poderá ser essa, sim. Não quero estar agora aqui a dizer às Ok, pessoas que vou ok. fazer mais, mas sim, vou fazer mais. A pergunta vem porque nos outros shows ias Sim. a várias cidades, Sim, portanto... o conceito a aqui ideia foi é este, foi exatamente fazer ao contrário de tudo aquilo que eu tinha feito. Normalmente anunciava uma tour com 10, 12, 15 datas e estava tudo cá lançado só de uma vez e depois as pessoas já sabiam que eu ia ali. E mesmo assim continuavam, então, e não vens a Figueiró dos Vinhos e Ranholas, para quando Ranholas? Porque é sempre isto, né? Então aqui eu fiz exatamente o contrário. Vou anunciando uma cidade, uma data de cada vez. Ok. E nós vamos lançando à medida que se vai fazendo. Posso até nem lançar muitas mais. Ok, fechamos aqui, gravamos isto. Vais gravar já? Se for gravar, ainda não sei. ok. Vamos decidir mediante, lá está, tudo isto que eu te estou aqui a dizer, que pode ou não Certo. pode acontecer. E depois vamos vendo. E vamos ver o que é que isto se vai transformar. Espero que se transforme em muitas. Poderá não se transformar em muitas, mas terá o seu escaparate. Claro. E eu acho que, devo dizer, gravado no Maxime ficava bonito. Poderá acontecer. Porque é intimista e... Sim. A ideia deste espetáculo será sempre esse. Independentemente do número de datas que eu fizer, nunca vão ser em salas grandes. A ideia serão sempre salas mais pequenas, com o aspecto, com a vibe de Comedy Club, ok? Salas nunca mais de 200 pessoas. É o que está previsto a nível de produção e de salas que nós estamos à procura depois também e que já estão por aí. Mas será sempre à volta disto. É mesmo uma vibe mais pequenina e o Maxime é mesmo o espelho daquilo que vai ser este espetáculo. É aquele comedy club mais à antiga, com aquela iluminação, Certo. para estarmos todos ali perto do palco e partilharmos muitas coisas. Paulo, muito obrigado. E vamos terminar com mais um excerto da série Life's Too Short. Disse bem? Disseste Bem. muito bem. Life's Too Short do Ricky Gervais e do Stephen Merchant. Neste caso pode ser... qual é que prefere? Eu gosto muito da do Johnny Depp também. Vamos ao Johnny Depp. Pode Johnny ser? Depp é fortíssimo. Fortíssimo, também, sim. não é? Tá no- Vamos. é o meu número 2. Vamos! Fortíssimo. Vamos! Paulo, muito obrigado. Pá, obrigado pelo convite. Obrigado. Abraço. Sorry, have I done something to offend you? What do you mean, like?
trashing me in front of like 200 million people at the Golden Globes. It was a while ago. They were jokes, Johnny. I didn't... Oh, they were jokes. Yeah. You like jokes? Yes. Good. Because I actually got together with a few pals after the awards, and we wrote some jokes about you. And I want you to know this. I'm going to carry this with you for the rest of your days. No one makes fun of Tim Allen on my watch and gets away with it. Don't say anything. Just keep that in you. Okay? Here are my jokes. What is nastier than Ricky Gervais's jokes? His teeth. Why do people take an instant dislike to Ricky Gervais? Because it saves time. Why did Ricky Gervais do a series of audiobooks? So that the blind could hate him as well. Segue o Paulo Almeida no Instagram, em Insta Paulo Almeida, o podcast em humoraprimeiravista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.